Marlon Gomes na mira do Genoa. É isso mesmo. Vamos trazer informações de um conceituado repórter, jornalista europeu que, olha, colocou Marlon Gomes como lista de prioridades lá no Genoa. Vamos falar também sobre um volante, Denilson do Cuiabá. O Vasco sondou a situação do jogador e vamos trazer o panorama disso. Vamos falar também sobre Pedrinho. Está se movimentando nos bastidores, já está montando sua equipe para a gestão que começa no dia 15 de janeiro. Também vamos falar sobre a sequência do Vasco. Estou vendo muita gente falar de Tabu e eu vou dar minha opinião sobre isso. Também sobre Luca Orelhano. O cara tinha várias oportunidades, né? O Vasco soltou uma nota hoje explicando a situação do jogador e eu também vou falar sobre isso. Isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta-Léo Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta-Léo, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixa seu comentário. É você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos falar de Vasco da Gama a partir de agora. Inclusive, já peço aí, se inscrevam no canal, dê uma moral pra gente chegar a 12 mil. Amanhã é meu aniversário, vocês poderiam me dar esse presente, né? Se inscrever, falta menos de 26 pessoas. Nos dá essa moral aí, que eu vou ficar muito grato por isso. Nesse feriado de 15 de novembro, o Vasco da Gama começa a se movimentar. Ontem tivemos a informação que o Vasco tem interesse na contratação de Denilson. Jogador de 22 anos, para quem não lembra, ele já foi inclusive indicado ao Vasco. Vou colocar na tela aí para vocês poderem prestar atenção. Ele já foi indicado ao Vasco por nada mais, nada menos que Felipe Maestro, jogador que era do Bangu, né? E foi para o Cuiabá, acabou indo para o Cuiabá. E segundo o Jorge Nicola e Felipe Silva, o Vasco sondou a situação do jogador, assim como o Internacional, assim como o Fluminense. Mas segundo o Felipe, o jogador tem algumas propostas do futebol europeu que tende a ser o destino natural de Denilson, de 22 anos, volante. Quem não lembra dele, né? Ele se destacou no Campeonato Carioca, inclusive. Ano passado a gente falava muito, porque o Vasco não contrata esse menino e tudo mais. E o Felipe falou em um dado momento, em uma entrevista, olha, eu indico esse jogador Vasco, eu indiquei lá o Carlos Brasil, esse jogador e tudo mais. E é um jogador de muita qualidade, jogador que tem boa trato com a bola, vamos dizer assim. Quem não acompanha a gente lá no Scout Vasco, vá lá. A gente fez uma comparação lá por meio de gráficos do Denilson com os outros meios-campistas que jogaram no Brasileirão. E ele está muito bem ranqueado nas estatísticas de ataque, acima da média, né? Como trouxe lá, a gente trouxe essa informação lá, mas e acima da média na maioria das categorias de posse de bola. E no lado defensivo é que ele precisa melhorar um pouquinho, mas é um jogador de muita qualidade. Foi consultado aí o staff dele para saber a situação, né? O Vasco teve a oportunidade de contratar esse jogador praticamente de graça, vamos dizer assim. Do Bangu não veio, não conseguiu. O jogador foi jogar no Cuiabá e é um dos grandes destaques do Cuiabá. Outra informação sobre mercado da bola é que hoje, você está vendo aí na tela, Fabrício Romano trouxe a informação sobre Marlon Gomes. Eu sei que vocês vão falar assim, Léo, você botou o negócio em inglês, Léo, eu não vou entender. Calma que eu vou fazer a tradução para vocês do que foi dito aí pelo Fabrício Romano sobre o interesse do Genoa. Ele diz nessa postagem aí, eu vou traduzir para vocês, exclusivo meio-campista do Vasco da Gama, Marlon Gomes, atraindo interesse já que o Genoa está considerando se transferir, do Genoa que está considerando transferir o jogador do clube do grupo da 77 Partners. Nada feito, decidido ainda, mas o Genoa está acompanhando Marlon Gomes como futuro talento a ser observado nos próximos meses. Lembrando que o Vasco tem autonomia para questões envolvendo
mesmo que chegue uma proposta do grupo, o Vasco não é obrigado a liberar. Se chegar uma proposta melhor de outro clube, o Vasco tem autonomia de vender para outro clube. O Milan já esteve interessado em Marlon Gomes, o Fenerbahçe por diversas vezes debateu o nome do jogador, mas segundo o Fabrício Romano, que eu confio bastante, é um dos caras que mais crava no mercado do futebol europeu. É um cara que, inclusive, cravou a saída de Andrei, cravou o empréstimo de Andrei. É um cara que sabe muito das coisas do futebol europeu e traz essa informação sobre Marlon Gomes. Então o Genoa tá de olho na situação do jogador. E aí eu digo, o Vasco tem que, se for para vender, mas o Botafogo não vendeu o Adrielson e o PR para o Lyon, não vai receber? O menino lá, o Jefinho também, tem que receber o valor. Se chegar uma proposta melhor de outro clube, vende para outro clube. Mas o Vasco não pode sair perdendo nessa situação. Então o Marlon Gomes tem o interesse do time do Genoa, time que pertence ao grupo da 777 Partners. E olha, o Vasco hoje se manifestou sobre o nosso Luca Orellano, que muito provavelmente vai ficar de fora do Campeonato Brasileiro, não joga mais em 2023. Tá na tela aí a nota que o Vasco trouxe. O Luca Orellano foi diagnosticado com uma fratura no quarto metacarpo direito, na mão, durante a partida do Cuiabá, no dia 2 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro. Diante do diagnóstico, existiam 3 possibilidades de tratamento. E o atleta optou pelo tratamento com aparelho de imobilização engessado, após consultar um médico da Argentina. Muito provavelmente, Luca Orellano não deve jogar mais em 2023 pelo Vasco. O que eu acho, eu vou ser bem sincero a vocês, essa nota do Vasco vai gerar um burburinho. Joga total responsabilidade no Orellano, falando, olha, o Vasco deu a oportunidade para ele, mas ele quis engessar a mão. O Vasco jogou aí na responsabilidade, na minha opinião, com essa nota, para o Luca Orellano. Fala assim, olha, demos a possibilidade dele jogar, ele não quis, ele inclusive estava com a tala na mão, inclusive eu postei uma foto lá no grupo, só quem é membro teve essa foto, eu postei a foto lá no grupo de membro dele com a tala na mão, né, uma imobilização mais simples na mão, mas optou pelo gesso. Então com isso, o Luca Orellano provavelmente não joga mais pelo Vasco em 2023. Complicado, né, cara? Na hora que o cara consegue fazer um gol, na hora que o cara consegue ter a oportunidade de se redimir, ter um problema na mão e aí resolve engessar porque o médico lá da Argentina pediu. É complicado por Orellano. Achei a atitude do Vasco bem anormal nesses casos, né? Para um clube falar assim, jogar responsabilidade no jogador é bem difícil, principalmente no momento que a gente está. Mas, enfim, só o tempo irá dizer o porquê dessa atitude do Vasco. Olha, Pedrinho já está se movimentando nos bastidores. Teve uma reunião com Cláudio Castro. Nessa reunião foi debatida a questão da isonomia no processo do Maracanã. O Pedrinho buscou isso. O Pedrinho busca isso. O Pedrinho é um cara que já falou que ele quer diálogo. Você está vendo a foto aí, ele junto com o governador do Rio, né? O Cláudio Castro, e ele pediu que tenha isonomia, né, no processo de licitação. E também porque o Vasco terá a reforma de São Januário pela frente. O Pedrinho já começou a trabalhar em prol do Vasco e tomou outra situação. O ex-candidato à presidência do Vasco, Edu Cassiano, segundo informações de Matheus Gilberti, é que deverá ser confirmado como vice-presidente dos esportes olímpicos e amadores do clube na gestão de Pedrinho. O Edu Cassiano, o Gilbert ainda trouxe essa informação, né, que Edu Cassiano, através de lei do incentivo, conseguiu arrecadar cerca de 4,4 milhões para o futsal do Vasco, e isso foi levado à atual gestão do Jorge Salgado. Então, o Pedrinho já começa a formar o seu corpo político, a sua situação ali de quem vai estar próximo a ele. E com isso, o Edu Cassiano aí deve fazer parte da lista de vice-presidentes do Pedrinho, como vice-presidente de esportes olímpicos e também de amadores do Vasco. Então, ele que era candidato
a, a, pela oposição, né, administração do Vasco, e é um cara que apoiou o Pedrinho também, né? Decidiu abrir mão e apoiar o Pedrinho e disse que tinha com reais condições de construir um Vasco forte. Então, Edu Cassiano deve ser aí o vice-presidente de futebol amador pelo Vasco. E olha, sequência do Vasco. O Vasco terá nos próximos jogos uma sequência muito forte, uma sequência de jogos complicada. 5 jogos. O Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro. O Vasco de jogo atrasado no dia 22. Depois o Vasco vai até a Liga Arena enfrentar a equipe do Atlético Paranaense. Enfrenta a equipe do Corinthians no dia 28, dos 11 às 9h30. E aí terá horário e data confirmado para o jogo do Grêmio, lá na Arena, e contra o Bragantino. Curiosamente, jogos que o Vasco não vence há um tempo. Aí a galera falou assim, tabu, muito tabu. O Atlético Paranaense no primeiro turno tinha um tabu. Nunca venceu o Vasco dentro de São Januário. E venceram. O que acontece agora, gente, é o seguinte. Não dá pra ligar pra tabu, não dá pra olhar pra o que aconteceu no passado. Se o Vasco for ficar preso ao passado, o Vasco não vai olhar pra frente e não vai conseguir chegar no futuro. Então, nesse momento, não tem tabu. Tabu não entra em campo. Tabu é de outras equipes. Esse elenco não tem tabu. Então, esse elenco não pode olhar tabu. Esse elenco tem que olhar e falar assim, olha, esse tabu não é nosso. Esse tabu é de outras pessoas que passaram por aqui. Então o Vasco tem que entrar. Mas o Vasco não vence fulano há tanto tempo. Não existe isso. O que existe nesse momento é o seguinte. Temos 5 finais. E essas 5 finais precisam ser vencidas. O tabu é de outros. Não é desse time aí. Então, que o espírito seja esse e que o Vasco busque a vitória nesses jogos aí que tem pela frente. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu.